boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Lucas, faço parte da equipe de comunicação e divulgação da Universidade Paulista de Assis e hoje nós estamos aqui com duas profissionais, com a nossa professora Betânia e com a supervisora de estágio, Michele. Sejam bem-vindas e qualquer coisa nós estamos à disposição. Bom, pessoal, antes de nós falarmos um pouquinho sobre o tema, é legal a gente trabalhar um pouquinho, uma breve introdução do que seria o AVC. O AVC, de uma forma simples, ele nada mais é do que um extravasamento ou uma obstrução do fluxo de sangue de uma das artérias que elas são responsáveis por irrigar o cérebro, irrigar todas aquelas células ali componentes na região. Quando isso ocorre, eu tenho uma lesão ali. E o paciente pode apresentar algumas desordens, seja motora, seja sensorial, seja de ordem comportamental, emocional. Pensando nisso, a gente vê que tem várias alterações aí que esse paciente pode apresentar. Pensando mais para o lado da fisioterapia, a parte motora, quais são as alterações que esse paciente vai apresentar? Ele pode apresentar de uma forma simples, tá? E pensando que isso não é uma regra, mas o mais comum é que o paciente com AVC, ele tem uma alteração muito maior de um hemicorpo do paciente, direito ou esquerdo. Então, ele vem com um padrão de hemiplegia ou uma hemiparesia. O que seria isso? Quando eu tenho uma ausência de força muscular ali, de movimentação deste lado, ou uma diminuição. Eu posso apresentar também alterações no equilíbrio, diminuição de equilíbrio, diminuição de coordenação motora. A parte perceptual do paciente, sensação desse hemicorpo também vai estar comprometida. Posso ter alteração também na fala e na linguagem. Esse paciente geralmente ele tem uma afasia e uma dificuldade de articular as palavras. Assim como também ele pode ter alteração até no campo visual, tendo até uma visão dupla ou uma hemianopsia. É comum também que geralmente tem um comprometimento até mesmo da face desse paciente. Então, o lado comprometido ele vai afetar tanto a parte do corpo, do braço e da perna, mas também a parte também da face, onde eu tenho um desvio dos meus traços fisionômicos para o lado contrário. Pensando nisso, esse paciente que um dia ele estava trabalhando, ele tinha todas as atividades, conseguia realizar normalmente, sem nenhuma ajuda, ele acorda sem movimentos e precisando de ajuda, e aí vem um questionamento até em relação à parte emocional desse paciente, de e agora, como que eu vou fazer? Esse período de aceitação dele se ver num corpo totalmente diferente do que ele estava acostumado, e ele entender e aceitar o que ele pode fazer a partir disso. Então, é de suma importância que nós, profissionais da saúde, nós fisioterapeutas, demos uma boa orientação para esse paciente nessa fase inicial, do que ele pode fazer em casa, como que a gente pode ajudar esse paciente, essa família, para que ele tenha um processo de recuperação mais rápido possível. Pensando nisso, aí vem o tema, né? Um AVC em casa, o que fazer? Bom, o paciente, então, ele está fragilizado com essa nova situação. Muitas vezes, então, ele está dependente do familiar. Isso não é uma situação confortável para esse paciente. Onde entra o nosso papel, né? Nós fisioterapeutas e o papel também da família. Estimular esse paciente, motivar esse paciente a aceitar essa situação e lidar com ela da melhor forma possível. Tentar minimizar esses danos que aconteceram do dia para a noite, porque um AVC, né, não avisa. Então, o que fazer? Uma das primeiras dicas, uma coisa muito importante, é que quando esse paciente volta para casa, ele precisa ser chamado, quando as pessoas forem falar com ele, que a pessoa, o cuidador, o fisioterapeuta, ele fique do lado do AVC. Porque o que acontece? O paciente, ele negligencia esse hemicorpo, ele acha que esse hemicorpo morreu, que esse hemicorpo não existe. Então, quando alguém for falar com ele, deve ser do lado afetado, estimulá-lo, tocá-lo. Outra dica importante é no posicionamento. Ele vai passar o dia deitado na cama. Ele deve sentar, então, ele deve ficar deitado, né,
com o braço do lado do corpo, o ombro rodado para fora, o cotovelo em extensão e a mão e a palma da mão virada para cima, para evitar um padrão flexor. Os membros inferiores, que seriam as pernas, o joelho deve estar semifletido e o pé apoiado. Para quê? Para evitar o pé caído, o pé equino, né? Devido aos encurtamentos musculares deste posicionamento. Então, a dica é estimular o lado afetado, conversar com o paciente deste lado que está, né, comprometido. Outra dica é quando o paciente vai dormir, ficar deitado. Ele deve ficar deitado descarregando peso em decúbito lateral do lado do AVC. Então, descarregando este peso do lado do AVC. Para quê? Para que ele sinta, ele tenha a propriocepção deste lado. Este lado existe, tá? Hora que ele for sentar-se, a cama deve estar numa altura ideal, onde os pés devem estar apoiados no chão. Para quê? Quando ele for levantar, ele precisa apoiar os dois pés e descarregar peso no lado do AVC. Isso é muito importante. Então, a transferência de peso e a descarga de peso. Os mobiliários. Tudo que ele precisar fazer naquele momento, por exemplo, pegar o controle remoto, beber uma água, também deve ficar do lado do AVC, para que ele tenha esse estímulo. Então, os mobiliários, eles também devem ficar do lado do AVC. E pensando em membro superior, pensando na mão, né, no membro superior que ele tende a ficar em flexão, ele precisa utilizar muito essa mão. Então, ele precisa escolher umas 5 atividades no dia onde ele use esse membro superior, ele use essa mão. Uma dica boa é o lado com mais facilidade, ajudar o lado do AVC e ele pode entrelaçar os dedos e conseguir realizar. Na hora das transferências, os familiares devem prestar muita atenção em relação ao ombro. Por quê? Esse paciente ele tende a ter um ombro doloroso devido a essa articulação glenohumeral ela ser instável e é uma articulação que está sofrendo, né? Teve diminuição de força muscular. Então, os cuidadores, o familiar, ele deve apoiar no tronco para a transferência desses pacientes. Então, prestar muita atenção. Pensando nisso, então, agora esse paciente, né, que ele foi posicionado, ele foi orientado de como que vai ser esse ambiente dele no quarto, agora a gente vai sentar esse paciente e vamos pensar na rotina dele. Como que vai ser o banho desse paciente? Pensando que esse paciente, ele precisa, ele mesmo se estimular também, nós precisamos entender a importância que não é só a família que vai fazer por ele, o que ele pode ajudar. Então, na hora do banho, é de suma importância que o paciente, quando ele estiver no banho, ele entenda, posso sentar de uma forma que ele vai estar protegido e não vai ter desequilíbrios, né? Então, ele sentado, ele precisa estimular esse lado, esse hemicorpo que está com uma dificuldade de percepção, porque isso tudo vai gerar estímulos lá no cérebro para que o cérebro entenda que aquele corpo está ali, que aquele lado está ali e que precisa acordar e precisa voltar o mais rápido possível para o normal. Então, pensando nisso, eu posso pegar um membro mais tranquilo, um membro que está sadio, eu consigo trabalhar a bucha e fazer com que esse paciente ele se lave, até onde ele conseguir, ele manda estímulos para esse hemicorpo que foi comprometido. Eu tenho que pensar também que assim como o secar dele também, ele pode se ajudar até que ponto o paciente consegue secar. Mesmo que esse lado esteja comprometido, ele consegue mandar estímulos da sensação na pele, da toalha passando, para que isso também gere estímulos lá no cérebro, que esse lado está ali. Pensando na hora de se vestir, geralmente o que é o mais comum? Nós errarmos na hora da posição. Como que eu tiro essa roupa e como eu coloco essa roupa? O paciente que ele tem AVC, como já foi comentado, nós temos uma preocupação muito grande com o ombro. E geralmente a família esquece muito que esse ombro está fraco. Então, se eu
consigo trabalhar de uma forma que eu não vou afastar essa articulação e não vou correr o risco tanto de uma luxação ou do ombro doloroso, então eu tenho que pensar que na hora de vestir a roupa do paciente, eu tenho que ir para o lado que está comprometido. Então eu tenho que ir para o lado do hemicorpo que teve o AVC. Então, primeiro eu vou colocar a roupa neste lado comprometido e depois no outro, que assim eu consigo proteger a articulação e consigo trabalhar de uma forma mais tranquila, sem risco de ter alguma lesão neste ombro. E na hora de tirar a roupa é o contrário. Eu vou pensar primeiro no membro, no lado que está mais fácil, o lado que está menos comprometido, e vou depois colocar no membro, tirar o restante para não correr o risco também de, na hora de tirar a roupa, eu correr o risco de afastar esse ombro e ter uma lesão, tá? Então, pensando nisso, é de suma importância, vocês viram esse trabalho de equipe, tanto de nós fisioterapeutas como da família, ajudando e gerando estímulos, porque nós falamos assim, que nós temos 50 minutos a 1 hora com o paciente no dia, mas ainda temos 23 horas do restante do dia que esse paciente ele vai fazer o quê? Tem como gerar estímulos? Tem como ele trabalhar isso em casa? Então, se nós conseguimos orientar a família de como estimular principalmente esse hemicorpo mais comprometido, esse hemicorpo que está mais prejudicado, eu consigo evitar tanto complicações desse AVC, como padrões que vai me atrapalhar lá na frente, e também fazer com que eu tenha muitos estímulos nesse hemicorpo, tanto o paciente como a família. Então, o paciente tem que entender que não é só a família que vai ajudar ele, mas que sim, ele consegue também trabalhar esse lado. É bem comum que a família queira fazer tudo pelo paciente, então isso deixa, né, o paciente acomodado. Então, existem os dois lados da moeda, a família querendo super proteger o paciente, mas ele precisa fazer porque ele tem que reaprender. E pensando em tudo isso, o que é muito importante? A reabilitação precoce. Quem faz a reabilitação precoce? O fisioterapeuta. Tanto é que no curso de fisioterapia nós temos uma disciplina, né, a neurofuncional, tanto adulta e a pediátrica, onde nós vamos abordar essa parte prática. O aluno tendo contato, aprendendo a avaliar o paciente, aprendendo todas as técnicas e sabendo discernir o que vai ser importante e o que é primordial para esse paciente. Porque o João não tem o mesmo AVC que o Pedro não tem o mesmo AVC que o Tião. Então, o que acontece? Você fala, ai, meu vizinho teve AVC e está andando, eu não estou andando. O que é? É um estímulo, depende da área da lesão e do local dessa lesão. Então, a fisioterapia, o profissional fisioterapeuta, ele precisa avaliar. E a reabilitação precoce é muito importante. O que também é importante? O paciente aceitar-se, adaptar-se a essa nova realidade. Então, aceitação, adaptação, reabilitação precoce é muito importante. A fisioterapia Unip Campus Assis presta atendimento à nossa população em várias áreas da fisioterapia, hoje em especial na fisioterapia neuro, né, funcional e pediátrica. Existe uma lista de espera onde o paciente liga, deixa seu nome e o contato e a lista vai andando. Nós prestamos então esse cuidado imediato, desde casos agudos até casos crônicos para a nossa população. Lembrando que o aluno, o fisioterapeuta, ele tem contato com tudo isso. Pensando nisso também, é de suma importância que a gente possa entender que o paciente também, ele precisa não somente da família, ele precisa de uma rede de apoio. Nós, como fisioterapeutas, a família, os amigos e também uma equipe multidisciplinar, tá? O trabalho de reabilitação acontece de uma forma mais rápida se ele tem uma rede de apoio maior, com médicos, com fisioterapeutas, com fonoaudiólogos, psicólogos, para ajudar esse paciente a trabalhar esse processo de reabilitação de uma forma muito mais intensa e muito mais rápida. Mas queremos dizer novamente que nós aqui como fisioterapeutas estamos dispostos e estamos com os alunos, também com os estagiários, para tentar dar o melhor para esse paciente e para trabalhar a melhor qualidade de vida desse paciente.
Tem uma questão, né, que também é muito importante, que o paciente pergunta para nós fisioterapeutas, para os profissionais, é se ele vai recuperar. Então, a reabilitação deste paciente, reforçando, ela vai depender da reabilitação precoce, de todos os serviços que esse paciente procurar, do quanto mais informada a família é e o profissional que está prestando essa assistência. Na fisioterapia Unip Campus Assis, nós temos esse atendimento, temos laboratórios especializados com equipamentos para tratar esses nossos pacientes, tanto Parkinson, AVC, lesado medular, lesões ortopédicas, saúde da mulher e muitos, né? E várias técnicas são abordadas nas diferentes áreas de atuação. Lembrando também que nós temos a fisioterapia aquática aqui no nosso campus. Devido à pandemia, temos algumas restrições, mas que os alunos vão conhecer várias áreas da fisioterapia para atender pacientes com AVC, dentre outras patologias. Eu acho que a gente falou bastante. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem deixar, né, nos comentários. Lembrando também que do processo seletivo da Unip, venha caminhar com a gente. Nós agradecemos e qualquer dúvida, nós estaremos no chat para responder todas as perguntas. Gente, voltei. Na verdade, em nome de toda a Universidade Paulista, nós agradecemos pela visita, pela palestra, pela live, a interação da professora Betânia, juntamente com a supervisora Michele. Agradecemos de coração a presença de vocês. E o nosso vestibular, o nosso processo seletivo também está aberto para que vocês possam fazer o vestibular, realizar a sua inscrição. Basta entrar no nosso site www.unip.br e no item inscrição, inserir os seus dados, escolher o local onde você quer fazer o seu vestibular, que no prazo de 48 horas nós entraremos em contato com você, assim que você realizar o nosso vestibular. Muito obrigado por tudo. Se vocês querem falar mais alguma coisa, deixar alguma coisa para o pessoal, para poder procurar. Bom, eu vou deixar então aqui o nosso telefone de contato, é 3323-5500. Eles vão te direcionar para a clínica de fisioterapia, a telefonista, e aí você vai deixar o seu nome, conforme eu disse, né, telefone, ela vai fazer algumas perguntinhas e a lista de espera ela vai rodando. Muito obrigada pela atenção, estamos aqui para receber todos os pacientes e todos os alunos. Mesmo com essa pandemia, nós vamos voltar, se Deus quiser, cada vez mais fortes. Exatamente, supervisor Michele. Nós agradecemos e estamos à disposição de todos, tentando trazer o melhor para o paciente e para os estagiários. É isso aí, gente. Tchau, tchau para vocês. Tenham uma excelente tarde.